Irmãos, eu vou estar sendo repetitivo, você que está aí nos vendo pela internet, você que está aqui, eu vou ser repetitivo nesses dias, mas eu preciso ser por causa daquilo que Deus quer fazer. Eu disse aqui para uma reunião com o pessoal do louvor, na quinta-feira, eles não ensaiaram e eu tive aqui com a equipe de louvor para passar algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu vou repetir para você o que eu disse para eles e o que eu tenho dito nesses dias. Deus está para fazer algo no nosso meio. Não sei o que é, mas eu sei que é algo grande e que vai envolver todas as áreas das nossas vidas. Mas o que Deus vai fazer, o que Deus está por fazer, vai passar por duas coisas. Pela nossa capacidade de nos reunirmos como igreja. Isso aqui, essa reunião da igreja, os cultos, as chamadas para reunião de oração, as chamadas para o culto dos jovens, a chamada para as reuniões das mulheres, para as reuniões dos homens, como nós tivemos hoje de manhã cedo aqui. O estarmos juntos vai ser uma chave para que Deus faça o que Ele tem para fazer. Mas a outra chave é nós crescermos no entendimento do que é louvar a Deus. Irmãos, uma das chaves desses dias, além de nos reunirmos, é entendermos a importância e a excelência do louvor. Deus quer que sejamos fervorosos, Deus quer que sejamos intensos na adoração a Ele. Deus quer que você saia dos cultos, das reuniões rouco. Deus quer que você dê um pique aqui, que de repente você corra de um lado para o outro, quando chegar no outro lado, você está com meio metro de língua para fora. Deus quer que a presença dEle venha e te inunde de tal maneira que você tire toda a ferrugem do seu joelho, toda a ferrugem das suas costas e dance ao Senhor, até você sentir que o seu coração está quase saindo pela boca. Deus quer intensidade nossa nesses dias. E eu garanto para você, que enquanto estivermos reunidos, enquanto estivermos adorando ao Senhor, coisas tremendas vão acontecer. Eu ouço esses milagres que estão começando a ser contados aqui, e eu vejo, você já viu aquele dia que você começa a ver aqueles pingos de chuva, aquelas gotas que parece que elas caem isoladas, mas embora elas caiam isoladas, elas anunciam que uma grande chuva está vindo. Esses milagres são essas gotas que estão dizendo para nós, a chuva está chegando, a presença está chegando, algo grandioso vai começar a chegar. Amém? Você crê nisso? Então você precisa corresponder. Não é tempo de ficarmos em casa, é tempo de estarmos reunidos. É tempo de estarmos reunidos. Só fique em casa se não tiver jeito, né? Às vezes acontece algum imprevisto, mas aí isso a gente não tem domínio. Tirando isso, meu irmão, vem com preguiça, vem cansado, vem com o joelho doendo, mas vem. Vem, porque Deus vai fazer alguma coisa nesses dias e vai ser estrondoso. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 15. Hoje nós vamos falar sobre oferecer sacrifícios de louvor. A semana inteira, esse versículo que nós vamos ler ficou no meu coração. Esse texto ficou no meu coração.
E eu quero ler com você Hebreus capítulo de número 13, verso de número 15. Hebreus 13, 15. Aleluia. Enquanto você abre, eu já quero te convidar a estar aqui na terça-feira, às 20 horas, na nossa reunião de liderança, que eu estou abrindo para a igreja. Eu tenho feito algumas reuniões com os líderes e algumas eu abro para a igreja. E por que a gente está fazendo isso? Porque Deus colocou no meu coração uma incumbência, preparar uma equipe, uma igreja apostólica, preparar um povo que vai sair por aí, nós vamos pôr fogo no mundo. Amém? Está no meu coração, queridos, montar uma equipe para que aonde nós formos, essa equipe ir junto e a gente colocar fogo no inferno, incendiar o capeta, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que parte disso nós vamos precisar de dinheiro, amém? Então Deus vai enriquecer esse irmão que está aí do seu lado, porque vai ter lugar que a gente vai precisar de dinheiro para você ir, então se prepara. Irmão, se você tiver fé, tire o seu passaporte. Se você crê mesmo que esse negócio vai fritar, se eu fosse você, eu já corri e tirava o seu passaporte, porque mais hora ou menos hora, você vai... Escreve o que eu estou te falando. Quem viver, verá. Então, fica ligeiro. Ah, mas não dá para tirar de todo mundo. Tira o seu, depois tira da esposa, ou tira da esposa, depois tira do marido, depois tira dos filhos, mas vai tirando. Fica ligeiro, irmão. Senão a benção chega e você, não dá para ir porque não tem passaporte. A Cristiane falou, já tenho. O Saulo também já está ali até. Só é aparecer o lugar e o dinheiro, nós estamos indo. Aleluia. Até me perdi aqui. Fiquei tão empolgado. Hebreus 13, 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Diga para o irmão que está aí do seu lado, ofereça sacrifícios de louvor. Amém? Pode colocar para mim o primeiro slide aí. Queridos, a palavra sacrifício, você precisa entender, todas as vezes que a palavra sacrifício aparece na Bíblia, ela vem de uma palavra hebraica que é corban. O que é corban? Corban significa aproximar-se. Então, todo sacrifício na antiga aliança e também na nova aliança tinha e tem o propósito de aproximação. Quando Deus disse ao povo de Israel, vocês vão ter que sacrificar, e aí você lê o livro de Levítico, aquele monte de sacrifícios, a ideia era de aproximação. O que Deus estava dizendo era, através dos sacrifícios, vocês podem se aproximar de mim. Então, na antiga aliança, Israel, para se aproximar de Deus, tinha que fazer uma série de sacrifícios. Se você quer saber mais sobre isso, leia o livro de Levíticos. Você vai ver sacrifícios de novilho, sacrifícios de cabras, de cordeiros, sacrifícios de pombas, e sacrifícios também que eram oferecidos através de alimentos. E isso aproximava o povo de Deus. Mas esses sacrifícios do Velho Testamento eram um símbolo do verdadeiro sacrifício. Quando Jesus morre na cruz, ele se torna o perfeito sacrifício. Então eu e você podemos nos aproximar de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez. Depois da morte de Jesus, Deus não aceita mais sacrifícios de animais, porque o sangue de Jesus cumpriu tudo aquilo que na antiga aliança o sangue dos animais faziam.
Então é por isso que nós num culto não sacrificamos um boi, não sacrificamos um cordeiro. Já acusaram a gente no começo do ministério, acusaram a gente de sacrificar animal no culto. E eu me lembro que tinha cultos, Diego, que acabava o culto, a pessoa chegava e falava assim: ô pastor, vocês não vão matar nenhum bicho não? E eu, mas como assim? Não, é que eu fiquei sabendo que aqui vocês matavam bicho, jogavam sangue no povo. Falei, bom, até hoje nós não matamos nenhum bicho não, mas se você tiver um boi lá para nós matar, nós mata aí no fundo, aí faz um churrascão, né? Por quê? Porque as pessoas viam essas peças que nos remetem ao templo e ao tabernáculo, e eles achavam que a gente era uma igreja que tinha voltado para o Velho Testamento e estava matando o bicho para jogar sangue no povo. Não sei de onde tiraram isso, né? Mas tiraram. Mas a gente é bem claro em dizer, depois do sacrifício de Jesus, Deus não aceita mais sacrifícios de animais. Amém? Mas entenda isso, quando você lê na Bíblia, sacrifício é a palavra korban, que tem a ver com aproximar, com chegar junto, com chegar perto. Amém? Estamos entendidos? Pode passar. Sacrifício de louvor é a expressão hebraica todá. Lembra que nós falamos aqui há 2 domingos atrás sobre 7 expressões de louvor? E uma delas é todá. O que é todá? Todá é ações de graça. É levantar as mãos. Quando você levanta suas mãos, você está dando a Deus ações de graça. Mas hoje eu vou um pouco mais profundo com você nesse entendimento. Porque a palavra todá, ela significa sacrifício de louvor. Quando você levanta as suas mãos, sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor. Eu estou oferecendo ao Senhor um korban de louvor. Eu estou aqui para me aproximar de Ti através do louvor. Aleluia! Mas sabe, irmãos, essa semana esse texto ficou queimando no meu coração e eu comecei a cavucar. Porque eu falei, Deus, o Senhor quer me falar algo. Eu cheguei até a sonhar com esse versículo. E aí eu fui cavucar para ver quantos tesouros nós poderíamos tirar disso. E a primeira vez que a palavra sacrifício de louvor aparece na Bíblia, ela está em Levíticos, capítulo de número 7, versículo de número 12. E eu quero ler com você. Levíticos 7, 12. Diz assim: se alguém a fizer por gratidão, então com sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos. Ali onde está, com sua oferta de gratidão, você pode trocar por, se alguém com seu sacrifício de louvor, terá que oferecer bolos sem fermento e amassado com óleos, pães finos sem fermentos e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Opa, o que é isso? Vamos entender. Amém? Nós não vamos ler, mas creia que o pastor de vocês lê a Bíblia. Creia que eu passei a semana lendo Levíticos, capítulo de número 3 e capítulo de número 7, e ouvindo teólogos acerca disso para entender. Irmãos, haviam vários tipos de sacrifício no Velho Testamento. Um dos sacrifícios era um holocausto, quando um animal era levado para ser sacrificado pelo perdão dos pecados, e aquele animal ele tinha que ser consumido por inteiro, ele era totalmente queimado, não sobrava nada. Havia o sacrifício pela culpa, quando alguém cometia algum tipo de pecado e ele tinha que levar esse sacrifício para que a culpa dele fosse perdoada.
Mas havia um terceiro tipo de sacrifício, que era chamado, e aí está lá em Levíticos capítulo 3, de o sacrifício pacífico, ou o sacrifício de comunhão. O que era esse sacrifício? A Renata sabia que tinha sido perdoada, sabia que a culpa dela tinha sido perdoada, e a Renata estava tão contente com Deus, que ela ia pegar algum animal, macho ou fêmea, ia levar no templo, ia chegar para o sacerdote e dizer para o sacerdote: esse sacrifício é um sacrifício de gratidão. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Os meus pecados foram perdoados. E eu estou tão contente com Deus que eu trouxe esse sacrifício. Esse era um dos motivos. Mas havia um segundo motivo, que a Renata poderia levar um sacrifício de gratidão. A Renata fez um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa viagem, se o Senhor for comigo, se o Senhor fazer os meus caminhos prosperar, então eu vou levar um sacrifício de gratidão, de comunhão lá no templo. Então a Renata foi viajar, curtiu lá Porto de Galinhas, com a família toda, nadou, curtiu, foi bênção, e aí ela ia voltar, ia lá para o templo levar um animal como gratidão. Mas teria um terceiro motivo que a Renata também poderia ofertar. A Renata recebeu um milagre. A ferida na perna sumiu, o pulmão zerou, acabou, o médico liberou, falou não está mais doente. E aí a Renata estaria tão contente que ela pegaria um animal e levaria ao templo para sacrificar em gratidão. E aí em cima disso Deus ia falar assim: você quer oferecer um sacrifício de gratidão? Então além do animal, você vai levar bolo e pão sem fermento. E esse bolo e esse pão sem fermento precisa estar cheio ou coberto de azeite. Irmãos, às vezes eu paro para ler a Bíblia e eu falo: Deus, o Senhor tem cada coisa. Você vai oferecer um sacrifício? Aí Deus fala: tudo bem, você quer me oferecer um sacrifício de gratidão? Só que junto com esse sacrifício eu quero que você me dê, que você me leve bolos e pães sem fermento e coberto com azeite. Só que sabe o que é interessante, irmãos? Esse sacrifício era diferente dos demais. Primeiro, esse sacrifício de sangue era o único que podia ser de macho ou fêmea. Todos os outros sacrifícios tinham que ser um animal macho sem defeito. O sacrifício de comunhão, ou o sacrifício pacífico, ou o sacrifício de gratidão, ele podia ser um sacrifício de um animal macho ou fêmea. Segunda coisa que tinha, a gordura e algumas partes desse sacrifício tinham que ser queimados. E Deus diz assim: essa gordura e essas partes são minhas. E aí Deus ia falar assim: agora vamos lá, essa outra parte é para o sacerdote. E uma terceira parte do sacrifício, Deus ia dizer assim: Renata, você pode ficar com essa terceira parte. E junto com os bolos e os pães, você vai comer com seus familiares e com seus amigos. Olha que interessante. No sacrifício de comunhão, Ronaldo, parte do sacrifício era para Deus, parte do sacrifício era para o sacerdote, e a outra parte era para o ofertante comer com os sacerdotes, comer com a família, comer com os amigos, ali naquele ambiente do templo ou do tabernáculo. Agora, irmãos,
Quando quando o autor de Hebreus, ele vai escrever, ofereçam sacrifícios de louvor, aquelas pessoas de Hebreus sabiam o que o autor estava dizendo. Ele estava dizendo assim, lembra lá no Velho Testamento, que quando você estava muito grato com Deus, ou tinha feito um voto, recebido um milagre, ou você estava grato porque você tinha comunhão com Deus, lembra que você ia no templo, você levava um animal, você fazia um bolo, você fazia pães, e oferecia e comia com seus amigos? Aqueles irmãos iam dizer, eu lembro. Ele vai dizer, então, agora nós não oferecemos mais animais, mas o sacrifício de louvor continua. Ele não foi abolido. A gratidão precisa continuar. Agora nós temos comunhão com Deus. Romanos 5:1, vamos ler? Romanos 5:1. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você tem paz com Deus, você tem comunhão com Deus. Amém? Vocês estão aqui? Beleza. Volta lá para os slides, por favor, e vamos para o próximo. Então a gente entendeu que a gente precisa oferecer sacrifícios de louvor. Você está aqui ainda? Se não entendeu, até o final você vai entender. Agora, irmãos, com qual frequência eu tenho que oferecer sacrifícios de louvor? Lembra de Hebreus 13:15? Vamos voltar para Hebreus 13:15? Com qual frequência devo oferecer sacrifícios de louvor? Ofereçamos uma vez por ano, uma vez por semana, quando eu quiser. Como que está ali? Continuamente é o que é continuamente para você? Em todo momento, em todo tempo. Agora, sabe o que é interessante, Diego? Quando Deus deu uma série de regras para essa oferta de gratidão. Então vamos lá, vamos voltar para Renata. Renata foi curada, recebeu um milagre, e ela está lá no Velho Testamento. Aí o que ela ia fazer? Ela pegou o animal, ela fez o bolo, ela fez os pães, tudo como Deus mandava, e levou lá para o sacerdote. O sacerdote ia matar, ia pegar parte do sacrifício e ia queimar, parte ele ia ficar para ele, parte ele ia dizer, Renata, isso aqui é para você comer com seus amigos. Chama a Cristiane, chama a Marli, chama a Simone, chama a Vaninha, chama todo mundo lá, come junto. Ô glória! Só que aí Deus ia dizer assim, alto lá, tem uma regra. Se é por gratidão apenas, você tem que comer tudo no mesmo dia, não pode deixar para amanhã. Se é por causa de um voto ou de um milagre, você pode comer tudo hoje ou amanhã, mas não pode ficar para o terceiro dia. Se ficar para o terceiro dia, tudo se torna imundo. E se você comer no terceiro dia, você também é imundo e você vai ser extirpado no meio do meu povo. Irmãos, eu às vezes leio umas coisas, eu falo, Deus, já pensou, a Renata deixou para comer o bolo com você no terceiro dia. Todo mundo que comesse do bolo no terceiro dia, Deus ia falar, pode matar todo mundo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, Deus, por quê? Aí brotou uma coisa no meu coração. Irmãos, o autor de Hebreus diz que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor continuamente. E aí eu fiquei perguntando, Deus, por quê
que se fosse por gratidão apenas, pela comunhão que a gente tem, tinha que comer tudo no mesmo dia. O que veio no meu coração é que gratidão precisa ser algo fresco nas nossas vidas. Nós não podemos viver de coisas passadas. Amanhã é um novo dia, amanhã é mais um dia que a minha comunhão com Deus precisa ser renovada. Irmãos, eu sei que é muito gostoso. Às vezes a gente está entre crentes antigos e a gente fica lembrando quando a gente ia lá para o Monte do Sesc, quando a gente ia lá para o Monte da Pedreira, quando a gente viu o graveto acender, vimos até carta ficar luminosa. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá no Monte do Sesc, começou a chover, e chovia em torno do monte todo, e nós, debaixo da gente estava o céu azul, o céu brilhando, e a gente não acreditou naquilo, e a gente correu lá na avenida para ver, estava chovendo, aí corria para o monte seco, Everton, em cima da gente assim, ó, estrela, e ao redor chuva pesada. A gente gosta de se lembrar disso, mas eu posso te dizer uma coisa para você: isso é comunhão passada. Deus tem uma comunhão para hoje. Nós nos lembramos dos milagres passados para dizer: Deus é capaz de fazer coisas maiores ainda hoje. Mas eu não posso ficar agradecendo a Deus pelas coisas que aconteceram na minha vida apenas. Eu preciso agradecer a Deus pelas coisas que estão acontecendo hoje e que vão acontecer amanhã. Irmãos, eu falei esses dias lá em casa, eu não tenho dificuldade, se uma coisa que não me prende ao passado, eu não fico preso ao passado. Irmãos, eu sou um dos dinossauros do libertador de Israel. Eu já vi coisa, eu vi Deus fazer coisa, e glória a Deus por tudo que Ele fez, mas velho, eu não estou pego nisso aí não. Porque eu sei do que Deus pode fazer hoje. E eu sei que Ele tem coisas maiores para fazer hoje do que Ele fez no passado. Então Deus disse assim para Israel: você precisa comer. Se você for me oferecer um sacrifício de louvor, de gratidão, tem que comer no mesmo dia. Eu quero, por quê? Porque amanhã é um novo dia. Coisas grandes vão acontecer amanhã, e amanhã é um novo dia para você agradecer. Glória a Deus pelo que Ele fez ontem, glória a Deus pelo que Ele está fazendo hoje, mas amanhã, por si só, vai trazer um novo milagre para que nós possamos agradecer ao Senhor. Agora, o que Deus quer dizer para nós é que a nossa comunhão com Ele deve ser diária, deve ser fresca. Amanhã, queridos, hoje você passou, orou, sei lá, louvou, glória a Deus, você está aqui, você está em casa, você está com a sua comunhão renovada, mas amanhã é um novo dia, e amanhã é mais um dia que você precisa renovar a sua comunhão com Deus, e é mais um dia que você precisa dar a Ele sacrifício de louvor. Aleluia! O sacrifício de louvor precisa ser fresco. No máximo 2 dias. No terceiro dia já azedou o pé do frango. Linguagem de Deus revista e atualizada para os dias de hoje. Se você é alguém que está agradecendo a Deus por milagres que Deus fez lá em 1915, e depois de 1915 Deus não fez mais nada, reveja a sua comunhão com Deus. Porque, irmãos, glória a Deus pelo milagre de 1915, mas glória a Deus pelo milagre de hoje. Glória a Deus porque hoje você acordou. Glória a Deus porque hoje você está vivo. Glória a Deus porque hoje Deus trouxe uma palavra para você. Glória a Deus porque hoje Deus trouxe um renovo sobre você. Glória a Deus porque hoje Deus tem um milagre reservado para você. E amanhã, um novo milagre. E terça-feira, um novo milagre. E quarta-feira, um novo milagre.
E à medida que eu vou dando a Ele sacrifícios de gratidão, sacrifícios de louvor, Ele vai renovando o milagre na minha vida e na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós temos que oferecer. Qual é o tamanho, qual é a frequência de sacrifícios de louvor que eu tenho que ofertar para Ele? Continuamente. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: é um sacrifício contínuo. Contínuo, eu entendo também que não deve parar. Amém? Vamos ler, para você ver que eu estou falando a verdade, vamos ler Levíticos 22, versos 29 e 30. Levítico 22, 29 e 30 diz assim: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão, pode trocar aí, por sacrifício de louvor ao Senhor, ofereçam de maneira que seja aceito em favor de vocês. Segura aqui. Irmão, Deus não aceita qualquer coisa. Eu sei que tem certas coisas que a gente fala hoje na geração atual que parecem palavrões. Falar para a geração atual, você tem que. O pessoal já espinha, ainda mais esse povo que fica com essas coisas agora que Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada. Só que tem sacrifícios que Deus não aceita. Tem que ser do jeito de Deus. Fala para o seu irmão assim: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Fala para ele assim: eu vou repetir mais uma vez. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Vamos lá, verso 30. Será comido naquele mesmo dia, não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Irmãos, quando eu leio isso, eu vejo que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus não podia chegar e falar: vocês estão me trazendo uma oferta de gratidão? Glória a mim. Beleza, fiquei contente. Não, ele diz assim: tudo bem, eu vou aceitar, mas é do meu jeito. E como é do meu jeito? Vai trazer bolo e pão junto. O bolo tem que ser sem fermento, o pão tem que ser sem fermento e tem que jogar azeite em cima. E tem mais, vai comer, se é de gratidão, vai comer no mesmo dia, não pode deixar para amanhã. Essa era a maneira que ele aceitava. Eu fico pensando, se Deus fosse fazer essas coisas hoje, ia ter gente falando: não, Deus, eu vou comer a hora que eu quiser. Não, Deus, eu trouxe umas tapué. Deus chegou e falou assim: vai ter que comer tudo hoje, não vai deixar para amanhã, eu sou o Senhor. Em outras palavras, se não for do meu jeito, eu nem recebo. Agora, irmãos, por que Deus fazia essas coisas? Porque Deus é Deus. Você já parou para pensar que Deus é Deus e não sou eu que sou Deus e nem é você que é Deus? Que quem manda é Ele? O mundo é dele, o universo é dele, a casa é dele. E que se na nossa casa ninguém faz o que quer, por que que na casa de Deus a gente tem que fazer o que quer? E Deus tem que aceitar. É interessante, irmãos, que esse povo que fica pregando uma liberdade, que eu não sei de onde é que eles tiraram isso, fala de liberdade, mas eles não vivem essa liberdade. Porque hoje se fala muito: não tem lei, Jesus levou a lei. Tá bom, não tem lei, se você é empresário, deixa os seus funcionários chegar a hora que ele quer. Não pode. Por que não pode? Então assim, como João disse aqui na sexta, então quer dizer que no reino de Deus não pode ter lei, mas na empresa do Beltrano tem que ter lei.
Ou vive o negócio direito ou não vive. Agora, irmãos, alguém chega na sua casa e faz o que quer? Não, pode falar. Alguém chega na sua casa e faz o que quer? Só os netos. Não, nem os netos. A Lavínia sabe disso. Pode até passar pela avó, mas pelo vô não passa não. Ah, velho. Quando o negócio aperta lá, a Neide já fala assim, ó o vô lá. Aí ela já olha assim, eu já estou lá com o olho, já sai no raio já. Agora, por que para Deus tem que aceitar a gente de qualquer jeito? Irmãos, Deus continua sendo Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos avançando. Vamos ler agora Salmo 22, verso 3. Por que eu e você temos que louvar a Deus continuamente? Tu, porém, és o rei. Essa versão diz, és o louvor de Israel. Mas se você ver, tem versões que está assim, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Irmãos, Deus disse que Ele mora no meio dos louvores. Se isso é verdade, e se eu louvo continuamente, Deus mora comigo continuamente. Agora eu sei que você é um povo que pensa, se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Quem habita no meio da reclamação? Quem está morando com você? Chicote de fogo. Se Deus habita no meio dos louvores, e aí o autor de Hebreus, entendendo isso, falou, gente, louve a Deus continuamente, porque Deus habita no meio dos louvores. Se você é alguém que reclama demais e murmura demais, tem alguém morando com você, e não é Deus. Fica para meditação da igreja. Vamos mais um slide aí. Já falei, pode passar, gratidão deve ser fresca. Quem deve oferecer os sacrifícios de louvor? Vamos voltar lá para Hebreus 13, 15. Quem que deve oferecer os sacrifícios de louvor? Vamos ver. Portanto, a equipe de louvor ofereça sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. E isso é fruto dos lábios do Rubens, do Igor, do Márcio e das meninas. Portanto, diante do trono, como é que é o nome dele lá? O Alessandro Vilas Boas, ofereçamos. Você consegue entender que esse ofereçamos está falando que todos nós temos que oferecer sacrifícios de louvor? Por quê? Porque é fruto dos lábios de quem confessa a Jesus. Quantos de vocês aqui confessam a Jesus? Então o fruto que Deus espera colher de você é o sacrifício de louvor. Mas vamos dar mais um chulape. Quando a gente fala de confessar Jesus, o que tem na nossa mente é, eu creio em Jesus. Eu falo que eu creio em Jesus. Confessar Jesus na Bíblia fala de ter um estilo de vida
que todo mundo que olha para você sabe que você é crente. Todas as vezes que você lê, confesse a Jesus, irmão, não tem a ver com falar, tem a ver com ter um estilo de vida, que as pessoas batam o olho em você e falam assim, você é crente, né? Por causa da sua vida. E aí o autor de Hebreus vai dizer assim, se as pessoas batem o olho em você e veem que você é crente, o que se espera que sai da sua boca sejam sacrifícios de louvor. Mas vamos lá, o irmão poderoso do TikTok é crente, mas só reclama, fala palavrão, xinga, briga, engana, murmura, ofende. Tem alguma coisa errada, mas ele diz que é crente. Ou seja, Jesus um dia disse que nós vamos conhecer uma árvore pelos frutos. Uma bananeira não consegue dar laranja, porque a natureza dela é para produzir banana. O que o autor de Hebreus está dizendo? Se os frutos do nosso lábio é louvor, é sacrifícios de louvor a Deus, as pessoas que estiverem ao nosso redor vão ver que nós somos verdadeiramente crentes, porque pela nossa boca está saindo o que está dentro da nossa natureza. Irmãos, Deus não se engana com camiseta escrita Jesus. Deus não se engana com Bíblia debaixo do braço. Deus não se engana com carteirinha com foto de igreja. Deus não se engana nem mesmo com eu e você falando que é crente, porque o fruto que nós apresentamos que vai dizer se nós somos crentes ou não. Então a gente vai expandir um pouco mais, que louvor então nesse versículo não é apenas cantar, mas é louvor, é ter um estilo de vida de ações de graça. O problema é que na língua portuguesa, quando a gente fala assim, irmão, você tem que dar ações de graça para Deus, a gente acha que é só, e isso está incluso, mas não é só, falar a Deus obrigado. Mas o que é ações de graça? Ações de graça, segundo a Bíblia, é o que você vai fazer amanhã, quando você entrar lá na empresa onde você trabalha. Quais vão ser as suas ações lá? Ações de graça é quando o seu chefe chegar para conversar com você, qual vai ser a sua atitude? Você está aqui? Irmão, está cheio de gente. Domingo. Segunda-feira, dormindo com o inimigo. Terça-feira, fazendo casa para o capeta. Quarta-feira, já fez um condomínio para o diabo. Quinta-feira, já construiu um bairro inteiro para o Satanás. Então assim, a nossa vida, ela precisa condizer com o que sai da nossa boca. Olha para o seu irmão e diga assim, irmão, Deus está esperando de você ações que rendam graça para Ele, que rendam gratidão para Ele. Já viu aquela atitude que você tem e alguém diz assim, Deus abençoe? Deus está sendo glorificado com a sua ação. Inclui o louvor? Sim. Inclui a gente abrir a boca e agradecer? Sim. Mas a gente não pode desvincular as duas coisas. Amanhã é dia de oferecermos sacrifícios de louvor a Deus. O sacrifício é contínuo, não é só de domingo. Não é só de domingo das 18h30 até as 21h30. É contínuo. Deus está de olho em você amanhã, quando você estiver dentro do trem, quando você estiver no carro e tomar aquela fechada.
Alguém está aqui para dar pelo menos um aleluia? Deus está de olho, irmão, quando alguém te afrontar. Deus está de olho quando alguém xingar você. Deus está de olho em você quando alguém te dá um troco a mais. Deus está de olho no seu Instagram, no seu Facebook. Deus está de olho, irmão. Está cheio. Irmãos, como diz os pentecostais, hoje eu vou falar. Esses dias eu excluí um monte de gente, de repente tem alguém até me assistindo, de repente viu lá que eu excluí. Eu excluí um monte de gente do meu Facebook. Porque começa a aparecer umas notificações, não sei se isso já aconteceu com você. O que a pessoa posta começa a aparecer. Eu sou velhinho, eu não sei mexer muito. Talvez tenha um jeito de bloquear. Mas aí você olha e fala, peraí, isso não condiz. Aí, mas é a vida dela. Então, se é a vida dela, é a minha vida. Não dá para certas coisas ficar aparecendo na minha página. Alguém olha e fala, você é irmão disso, você é amigo disso? Não, não sou. Eu não tenho problema nenhum, irmão, se for alguém do mundo. Pôs uma foto com as pernas no avesso. Mas é do mundo, tudo bem. Mas crente? E depois está no culto, Ele é digno, Ele é digno. E Jesus olhando, falando assim, eu sou digno. E se eu descer, eu mato você por causa daquele Facebook. Então eu tenho que pôr só versículo bíblico. Não, irmão. Não tem que pôr só versículo. Mas também não vai pôr... Deixa eu ficar quieto. A nossa vida, ela tem que ser por inteira. Até quando você for para a praia, você tem que glorificar a Deus. For no mercado, glória para Deus. São ações de graça. Fala para o seu irmão assim, é louvor contínuo, irmão. Porque é fruto de quem confessa a Jesus. Jesus espera que a sua vida seja um louvor contínuo para Ele. E que da sua boca saia um louvor contínuo. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? E aqui entra um pouco de história. Conta a história da igreja que os crentes do primeiro século, e até há dias atrás, até hoje, na verdade, mas no primeiro século, quando os crentes eram pegos e presos e jogados no Coliseu para que os leões comessem, eles começavam a louvar a Deus. E aquela multidão que estava gritando, eufórica, às vezes se calava em ver crentes comidos por leões e que ficavam cantando até o último suspiro. Não precisa ir para longe, entra no YouTube e você vai achar vídeos do Estado Islâmico com crentes presos, afundando eles na água, degolando, e os caras cantando. Aí você entende um outro nível. A Bíblia fala sobre sacrifício de louvor. Por que é sacrifício? Porque tem um preço. Eu fiquei perguntando, Deus, por que tinha que colocar bolo e pão junto? Quando eu li, você não perguntou isso? Não te veio uma interrogação? Por que junto com o sacrifício de comunhão tinha que ter bolo e pão junto? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou, Márcio, quem faz o bicho? Quem faz o animal? Falei, Deus, o Senhor. E aí ele falou assim para mim, quem faz o bolo? Quem faz o pão? É o ofertante. E aí sabe o que Deus falou comigo? Falou, isso mostrava que tem a minha parte, mas tem a parte de vocês.
Jesus fez a parte dele na cruz. Nós temos que fazer o pão e o bolo para ofertar junto. Irmão, sai fora desses ensinos que tem aí na internet, que Jesus fez tudo e você não precisa fazer nada. Isso é mentira. Tem a nossa parte, sim. Jesus fez tudo, sim, que era para ele fazer, mas a parte que é para mim e para você fazer, a gente tem que fazer. A responsabilidade de fazer o bolo e o pão é nossa. E ainda existe um sacrifício que nós precisamos oferecer em cima do sacrifício de Jesus, que é o sacrifício de louvor. E é por que é sacrifício? Porque muitas vezes, irmãos, louvar, quando alguém te ligou e falou que está caindo 100 mil na sua conta, é fácil. Agora louvar, quando você entra num consultório médico e o médico pega e fala, cara, você está com o pé na cova. Louvar quando te ligaram e falaram para você assim, ó, tem um emprego aqui e é a sua cara e você vai ganhar 10 mil por mês. Irmãos, você dá glória. Agora louvar, quando o seu chefe chega e fala assim, ó, nós não precisamos mais de você. E você olha e fala, cara, e agora? Tem um monte de conta para pagar. Deus continua sendo digno. Indiferente do que aconteça nas nossas vidas, cara, Ele continua sendo digno. Ele continua sendo Deus. Mas é nessa hora que vem o sacrifício, é nessa hora que eu vou ter que pagar o preço, é nessa hora que eu vou ter que tirar de dentro de mim aquilo que não tem. Irmãos, louvar a Deus aqui é fácil. Agora imaginem os nossos irmãos que foram pegos pelo Estado Islâmico, louvar a Deus quando tem uma faca no pescoço, quando tem uma espingarda na cabeça, sabendo que eles vão ser mortos. E muitos foram mortos, mas morreram louvando a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, arrebentados, porque tinham comido o couro deles no chicote. E o que eles estavam fazendo? Diz a Bíblia que à meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Irmão, vamos ser sinceros, é uma unha encravada e a gente já está reclamando. Encravou a unha, já está, só tem ovo, eu já estou reclamando. O Uber atrasou, já estou reclamando. O culto passou um pouquinho do horário, eu já estou reclamando. Eu não comprei a sandália que eu queria comprar, já estou reclamando. Velho, nós estamos fracos demais como crente. Eu mandei no Som do Reino um videozinho. Quantos daqui ouviram o videozinho? Poucos. Vou excluir um monte de gente do Som do Reino, que está lá só fazendo coisa. Se fosse fofoca no Facebook, você tinha visto, né? Eu estou de zóio em vocês ficam ligeiros não. Mas deixa eu voltar. Voltou o Espírito Santo. Foi um minuto de carnalidade. Um pastor africano, na Nigéria, preso, várias vezes porque ele ia pregar num velório. Um dia se encheram, falaram, cara, a gente está cansado de prender esse cara, vamos matar ele. Levaram em praça pública para matar ele, para dar choque. Estourou a caixa de luz lá e não conseguiram matar ele. Guardaram ele para outro dia. Consertaram tudo, chegaram lá para tentar matar, não deu certo. E aí falaram, cara, larga o cara, não dá mais. Só que o pastor americano que estava com ele, disse assim, nós na América estamos orando por você. Ele diz, não, somos nós que estamos orando por você. Porque eu fiquei sabendo que vocês têm muitas Bíblias. Só que vocês não leem. E ele disse assim, a minha congregação tem uma única Bíblia. E com medo dessa Bíblia se perder comigo, eu dividi a Bíblia em várias folhas. Irmãos, a gente tem Bíblia no celular e não lê. Imagine que nós só tivéssemos uma Bíblia. Uma. E eu chegasse aqui e distribuísse.
as folhas, porque eu podia dizer assim, eu posso ser preso, e se eu ficar com a Bíblia inteira, ela pode se perder, então fica cada um com uma folha. Irmãos, nós temos liberdade. Agora há pouco a gente cantou aqui, Ele é digno, gritamos, assobiamos, tocamos chifre. Se a gente quiser agora, a gente pode sair ali na rua, ali, gritar, glória a Deus, aleluia. Ninguém vai nos prender, alguns podem até xingar, mas nós não vamos ser presos. Nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para louvar, e a gente não aproveita. Mas tem gente nesse exato momento, na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Irã, tem gente em lugares, irmãos, que estão debaixo de covas, escondidos em cavernas, e estão lá louvando e adorando a Deus. Eu lembro quando eu fiz o seminário teológico, foi um rapaz do Irã, ele veio fugido do Irã, e ele estava escondido na casa de uns irmãos, e sabe o que ele falou? Ele falou assim, gente, se eu voltar para o Irã, meu pai vai me matar, e se meu pai me matar, no vilarejo, vai ser uma honra, porque para eles, eu desonrei a família, quando eu aceitei a Jesus. Ele falou assim, eu não tenho família, minha família são vocês, porque a minha família no Irã, se me pegar, vão me matar. E sabe o que ele falou? Que muitas vezes as reuniões dos crentes no Irã, eles louvam a Deus em silêncio. A única coisa que eles falam é, vamos louvar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo bem? Tudo bem. Aí alguém conta, 1, 2, 3. E eles ficam assim, cantando por dentro. Sabe por quê? Porque se eles começarem a cantar, e alguém passar e falar, tem crente aí, morre todo mundo. E eu e você? Ai, hoje eu não estou muito legal não vou louvar. Gente, a gente precisa rever o nosso conceito. Ofereçamos a Deus continuamente sacrifício de louvor. Sabe quando é sacrifício? Quando me custa. Essa geração atual é uma geração medíocre, tola, que não quer e não está disposta a pagar preço. A gente quer tudo fácil. A gente quer tudo facinho, tudo na mão. Aí alguém se levanta e fala assim, Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar preço nenhum. Cai como uma luva numa geração como a nossa, que não quer pagar preço. O próprio Jesus falou, quem quiser me seguir vai ter um custo. Tem um preço. Nós somos a geração, Ronaldo, que quer ouvir assim, vem para Jesus e você não vai sofrer mais. Jesus já pagou o preço. Aí começa a sofrer, não entende. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras palavras, no mundo você vai ter aflição, no meio da aflição, louva. No meio da aflição, levanta um louvor. No meio da aflição, me dá sacrifícios de louvor. Porque eu continuo sendo digno. Eu continuo sendo digno. Irmãos, tem certas coisas que Deus recebe quando há custo. Quantos montes a gente não pegou debaixo de chuva? Uma vez a gente ia lá para o Pico do Urubu, em Mogi, a pé. Nós saímos daqui e fomos andando, a gente ia lá a pé. E a gente fez um cálculo, quando chegar lá nós vamos fazer uma oração, vamos voltar, porque já amanheceu.
essa geração atual vai ter carro, mas alguém vai passar para me buscar? Se alguém falar, ai, não dá, não vou mais, ninguém me ama. Quantas vezes a gente foi para os montes e as mulheres com criança pequena levavam os colchonetes, colocavam os colchonetes no chão e as criancinhas dormiam lá no meio dos pernilongos. Coitado das crianças, quando acordavam, estava só o choquito. Quantas vezes a gente foi para os montes revezando, com criança na cacunda. Um carregava um pouco, outro carregava um pouco, e chegava no monte, o pau quebrava, o céu descia, graveta incendiava. Aí hoje o peão quer ir para o monte levado numa liteira. Sabe o que é uma liteira? Sabe aqueles negócios de antigo, que é tipo uma carruagem que os escravos carregavam? Aí tem que levar o bonitinho para o monte daquele jeito. Aí chega lá, ai, mas eu não vi nenhum graveto queimar. E Deus olhando, falando assim, velho, você não está disposto a pagar um preço, você não está disposto a fazer sacrifício e quer que a minha glória se manifeste. Eu sou da geração que a gente ia para congresso com dinheiro, só de entrar no congresso, sem dinheiro de condução. Eu fui gerado na geração que vinha para o culto, o pau começava a quebrar, a gente esvaziava o bolso, ia para casa até descalço. Deixava tudo no altar de Deus. Eu me lembro que eu fui numa igrejinha aqui no São José, quem estava lá vai lembrar, o pau quebrando, Deus descendo, quando eu olhei, todo mundo dos nossos, descalço, sem relógio, ficou quase tudo, só não deixamos a roupa, mas todo mundo voltou descalço. Cheguei em casa, minha meia não tinha mais fundo no pé, estava só a parte de cima. E a gente voltou louvando a Deus, porque tinha deixado tudo lá. Carteira com dinheiro, relógio, sandália, sapato. Aí um irmão chega em mim e fala assim, Márcio, qual é seu número? Falei meu número. Durante mais de 10 anos, todo ano, ele ia numa loja chique em São Paulo e comprava o sapato mais chique que tinha. E durante 10 anos eu não entrei numa loja para comprar um par de sapato. Porque o sapato era tão bom, Willy, que durava um ano. Aonde eu chegava, alguém virava para mim e falava assim, senti de te dar um sapato. O último dos moicanos foi um irmão que veio visitar aqui o culto, olhou para mim e falou assim, vai na loja e compra um tênis, um sapato, o que você quiser, do preço que você quiser. Agora, por que isso aconteceu? Como dizem uns irmãos de Deus aí, sem sacrifício não há fogo. Foi por causa daquele sapato que eu deixei lá no Revista, em obediência a Deus, e voltei descalço. Durante mais de 10 anos, eu não precisei comprar sapato. Mas a gente quer ver Deus fazer coisas grandes, mas não está disposto a pagar um preço. Ofereçamos continuamente sacrifícios de louvor. Lembra uma situação que um homem está sentado perto do gasofilácio, isso está na sua Bíblia, e aí ele vê uma viúva vindo com 2 moedinhas, e colocando lá, e Jesus falou assim, quem deu mais? Ela ou esse pessoal? E aí Jesus falou, essa mulher deu mais, porque ela deu tudo. Irmãos, Jesus não podia ir correndo lá e falar, senhora, eu sou Deus, não precisa dar nada não. A senhora está passando fome, fica com as 2 moedinhas. Ele olhou e falou, isso é o sacrifício que o meu pai aceita, porque custou. Jesus foi o nosso sacrifício de comunhão, mas nós ainda temos que levar bolos e pães.
nós ainda temos que pagar um preço. Tem a sua parte a fazer. Ofereçamos continuamente sacrifício de louvor. Continuamente, eu e você temos que agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez, mas nós temos que estar aberto, porque de tempos em tempos Deus vai te pedir um sacrifício. Ei, vou repetir. De tempos em tempos Deus vai pedir para você um sacrifício. Por quê? Porque Ele quer saber aonde está o seu coração. Deus quer saber se Ele pode confiar em você e colocar coisas maiores na sua mão. Deus não dá coisas grandes e maiores para qualquer um. Todo mundo que eu conheço que vive coisas grandes e maiores, tiveram que pagar um preço, tiveram que ter os seus momentos de sacrifício, tiveram que ter os seus momentos de oferecer a Ele um sacrifício de louvor, querido. Algo que custou, algo que foi difícil, algo que teve um preço, que a pessoa entregou ali falando: Senhor, é tudo que eu tenho, mas está aqui, é teu, eu ofereço ao Senhor. Isso diz que sobe diante de Deus como um sacrifício suave. E aí Deus responde. E aí Deus responde. E aí eu quero te perguntar: você está disposto a oferecer a Deus um sacrifício de louvor? Olha que detalhes que Deus dá. O bolo e o pão, Cristiane, tinham que ser feitos de flor de farinha. Você já leu isso na Bíblia? Eu fui caçar o que é flor de farinha. Flor de farinha na época era a farinha mais top. Não era qualquer bolo. Não podia ser feito com a farinha. Pega a farinha ruim que você não gosta de fazer bolo, que você não compraria para fazer bolo, não podia ser com aquela. É como se Deus falasse assim: vai no mercado e na hora que é bolo para mim, é aquela farinha premium. Vai oferecer sacrifício, a gordura queima para mim. Sabe aquela picanha que você gosta de fazer com a gordurinha derretendo? Imagina, Diego, você cortar a gordura e Deus falar: não, a gordura é minha, não é para você não. Deus nunca aceitou qualquer coisa. Para Deus sempre teve que ser o melhor. Por quê? O melhor custa. Imagina, Deus pede para você fazer um bolo. Aí você chega lá, tem o leite GG, 8 conto. Mas aí tem o leite ninho, 25 conto. E Deus fala: eu quero que o leite ninho. Por que Deus pede o melhor? Você já se fez essa pergunta? Porque quando Deus vai dar alguma coisa, Ele sempre dá o melhor. Ah, Deus nunca deu o melhor para mim. Deu. Ele deu o filho dele. Sabe por que Deus pode exigir o melhor? Porque Deus deu o melhor. Ele deu o próprio filho para morrer por você. E Ele espera que todas as vezes que a gente for dar algo para Ele, a gente se lembre de que Ele deu o melhor. E eu possa dar o melhor. Ofereçamos, pois, continuamente sacrifícios de louvor a Deus, por meio de Jesus,
porque isso é o fruto dos lábios que confessam a Jesus. Olha para o irmão que está aí do seu lado, você que está em casa, que deve ter caído da cadeira, depois de tanta pancada. Olha aí para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim: irmão, não é qualquer coisa. Fala para ele assim: para mim você pode dar qualquer coisa, mas para Deus não. Para Deus é o melhor. Ofereçamos continuamente sacrifícios de louvor a Deus. Vem para o culto, não vem para dar qualquer coisa, vem para dar o melhor. Vai cantar, dê o seu melhor. Vai dançar, dê o seu melhor. Ainda que você pareça um avestruz dançando. Irmãos, o melhor é o que eu tenho. Não é baseado no que o outro tem. Ei, vocês estão aqui? Ah, mas eu não canto como o Rubens. Qual é o seu melhor? É essa taquara rachada? Dá para Deus. Qual é o seu melhor? Ah, o meu melhor é uma nota de R$5, dá para Deus. O outro, o melhor dele é uma nota de 200, dá para ele também. O problema é que a gente fica se comparando. Ah, mas eu não canto como fulano, eu não danço como a Beth. Dança como um avestruz, se é o seu melhor, velho, vai lá. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. O importante é o que Deus está pensando de você. Alguém pode olhar e falar: meu Deus, parece uma avestruz desenronçada. Deus está olhando e falando: é um Baryshnikov. Eu sei que Baryshnikov é de 1915. Baryshnikov foi um dos maiores bailarinos da história da humanidade. O importante é o que Deus pensa de você. Ah, mas é duas moedinhas só. É o seu melhor. Aleluia, aleluia. Vamos dar o melhor para Deus? Vamos dar continuamente sacrifícios de louvor para Deus? Porque quando Deus derrama, Ele derrama o seu melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está prestes a viver o seu melhor. Se nesses dias Deus está te chamando para o sacrifício, se prepara, porque a glória está prestes a se manifestar. Se nesses dias Deus está exigindo de você coisas que custem, vem coisa grande por aí. Falo com autoridade, porque ao longo desses 20 anos de crente, eu já tive que abrir mão de muita coisa, como sacrifício. E eu e a minha casa temos vivido grandes coisas. Grandes coisas. E eu sei que é só o começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, eu creio nisso aí. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Jesus. Eu creio. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, o negócio fica doido assim de um momento para outro. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu posso falar que vocês são doidos junto comigo. Você acredita que tem um anjo do Senhor aqui? E ele está com a caneta anotando coisas aqui. E o que ele está anotando? Ele está anotando o sacrifício que alguns aqui têm vivido nesses dias. Eu estou vendo, aí as mulheres que me ajudam. Eu estou vendo, sabe, eu não sei o nome daquilo, não sei se é cilindro. É um negocinho que parece 2 rolos assim, e eu vejo massa passando, sabe, acho que é de fazer macarrão aquilo. Massa de macarrão. Eu estou vendo um negócio daquele.
E o que o Espírito Santo está falando é que tem gente aqui que é essa massa que está passando de um lado para o outro. Você está no meio do cilindro, Deus está... Deus está fazendo um pão de você. Deus está extraindo o melhor de você. Aleluia! 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 Meu Deus, as pernas tremeu agora aqui. Eita Jesus, anota mesmo, Jesus. O Senhor está anotando essas pessoas que estão passando nesse funil, querido, nessa moinha. Aleluia, mas tem um propósito. Essa massa é passada para atingir o ponto certo, para servir de alimento. De tempos em tempos, Deus sempre vai refinar a nossa vida. E é nessa hora que Ele te chama a levantar um sacrifício de louvor. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus, eu creio. Anjoko manasuri balamanaya shere kanarabashai. Ire kalamanasuri koni kalamashai dele. Chodeko manasuri manahadaramanai. Oh Jesus, eu sei, Deus. Eu sei, Senhor. Ei, Deus. Soro manda kalamanashuri manai. Shiri kalabasuri manai. Oh Deus. Oh Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Karamanashori mandaralabassara bakalamanai. Ere bakalasuri boikilene chokoro manaramanashandaramanai. Ere kalabasuri bodekele meneshere bekalamanasuri manai. Você consegue começar a agradecer e levantar para Deus um sacrifício de louvor? No meio da aflição, querido. No meio da tempestade, no meio da dificuldade. Se está tudo bem e você está passando um momento ótimo na sua vida, louve ao Senhor, mas eu entendo que essa parte final Deus está falando com aqueles que estão passando pelo funil, aqueles que estão passando pelo cilindro, estão passando um momento difícil. É nessa hora que Deus está te chamando a levantar um sacrifício de louvor. Aleluia. Eu queria chamar você que entende, sou eu, que estou passando por esse funil. Eu estou passando por esse cilindro, eu sinto que está tudo apertando. Eu estou passando por esse momento de aperto. Eu queria que você viesse aqui à frente, como um sinal de falar: Deus, eu quero no meio dessa aflição, entregar ao Senhor o meu sacrifício de louvor. Eu quero dar ao Senhor, Pai, nessa hora de que a minha alma está angustiada, que a minha carne está aflita, eu quero dar ao Senhor esse sacrifício de louvor. Se você é essa pessoa, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Se você está na sua casa e está nesse momento, se proste aí mesmo onde você está, na sua casa, e renda ao Senhor esse sacrifício de louvor. Oh, nakaramanashuri balamanaya tekalamanai. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, genekanarabashuri manaramanaramasuri manai. Erebakalabasuri manai. Não tenha vergonha, querido, não tenha medo. Se este é um momento que você está como essa massa, passando de um lado para o outro, nesse cilindro, vem para frente, como um sinal de que você está dizendo: Deus, eu vou dar ao Senhor um sacrifício de louvor. Eu vou dar a Ti, ó Deus, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno.
Xaramanagarabashuri manaramanai. De calabasuri bocalamanai, ticaramanai. O perfeito louvor, irmãos, é entoado quando ele nos custa. Quando ele nos custa. A maior expressão de louvor custou para Deus o Filho dele. Herebetio al no comanai. Edos tui de plen show de comanai. Teremana carabasuri manaramana charamanai. De calamassuri boremanai. A maior expressão de louvor feita por alguém na Bíblia, depois de Deus, foi daquela mulher que entrou naquele lugar e derramou as suas lágrimas aos pés do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Para você que está aflito, o Senhor está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Existem anjos que vieram aqui nessa noite para trazer consolo. No maior momento de aflição de Jesus, diz que anjos vieram para consolá-lo. Existem anjos aqui que vieram trazer consolo no meio da aflição. E a sua resposta é adorar Ele. É adorar Ele. Show ne canaramanai. Naramanaira manachuru manaramasai. Era manasúrio no xaramanas. Oh, na jetsu no halaituismo. Era malais. Lágrimas estão sendo recolhidas aqui nessa noite. Shononas. Derenaramasu yuchotsu.